O presidente da Ucrânia anunciou que Kiev e Washington começaram a trabalhar num acordo bilateral de segurança. Já os ministros das Relações Exteriores da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter a ajuda à Ucrânia. Segundo Volodymyr Zelensky, os dois países também avançaram no tema de entrega de mísseis de longo alcance. Invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia assinou acordos de segurança com vários países europeus nos últimos meses, a exemplo de França, Reino Unido e Finlândia. Os pactos contêm essencialmente promessas de continuar fornecendo apoio militar e econômico a longo prazo para Kiev. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no sábado um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares, o equivalente a 317 bilhões de reais, que estava bloqueado há meses devido à falta de acordo entre republicanos e democratas. Biden prometeu enviar rapidamente a ajuda assim que for ratificada pelo Senado americano. Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter a ajuda à Ucrânia, mas sem se comprometerem de forma concreta com a entrega de equipamentos de proteção antiaérea solicitados com urgência por Kiev. A Ucrânia admite viver um momento crítico e tem pressionado os países ocidentais para que enviem mais sistemas americanos Patriot. A Alemanha, Polônia, Grécia, Espanha, Romênia e Holanda possuem esse tipo de míssil na União Europeia, mas até o momento apenas Berlim se comprometeu a transferir uma unidade adicional para Kiev. E para entender melhor esse momento da guerra, a gente faz conexão agora com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Professor, começo perguntando sobre esse pacote, de 61 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso americano. A gente pode dizer que foi algo, tudo bem, ano eleitoral lá nos Estados Unidos, mas foi algo que os Estados Unidos teve que fazer para demonstrar força nesse momento dos conflitos? Boa tarde. Não há dúvida nenhuma, né? Boa tarde, Kelly. Obrigado mais uma vez pelo convite amável de vocês, né? Boa tarde a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, né? O que está movendo esses 61 bilhões, sem dúvida nenhuma, são dois vetores dentro dos Estados Unidos. O primeiro é um vetor eleitoral. A guerra da Ucrânia, de forma diferente da guerra de Israel, tem um olhar dentro dos Estados Unidos mais favorável, tem um olhar mais preocupado com a questão ucraniana. Por outro lado, se precisa lembrar que se os cofres foram abertos em 61 bilhões, isso significa que a poderosa indústria armamentista norte-americana, cujo poder industrial está espalhado pelos Estados Unidos todo, move pequenas, recebeu um alento muito forte em um ano eleitoral. Isso não há dúvida nenhuma, né? Há uma probabilidade muito alta de que os contratos com os ucranianos sejam com armamento americano, né? Já que os armamentos europeus são muito cautelosos nesse envolvimento. Os dois lados são fortes para a gente entender, tanto o lado político, de manter a Ucrânia viva, como, evidentemente, o lado industrial que tem peso. Professor, e depois desses anúncios, a Rússia continua fazendo alguns ataques. Inclusive, uma torre de TV da Ucrânia foi atingida por um míssil russo. Parte da torre de 240 metros de altura desabou depois do ataque. Esse bombardeio aconteceu em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que ficou sem transmissão de TV em muitos lugares. E segundo as autoridades locais, ninguém ficou ferido. Até o momento, o governo russo não se manifestou sobre esse ataque. O fato que é uma resposta, da Rússia a esse investimento. E quando você mira em veículos de comunicação, você literalmente mina, realmente a informação que circula pelo país. O ataque, Kelly, ele foi vamos dizer na nossa linguagem bem brasileira, esse alvo foi escolhido a dedo. Primeiro, eu concordo com você, o alvo final era dar uma resposta aos 61 bilhões, ao pacote de 61 bilhões, dizendo, olha o que nós podemos fazer, meio que lembrando aos ucranianos que a guerra vai continuar e em que sentido.
O segundo ponto, Kelly, que é bem importante a gente mencionar, é o local que esse ataque foi feito, Kharkiv. Kharkiv foi uma das poucas vitórias das tropas ucranianas. Os russos se retiraram de Kharkiv, lembra? Então, isso tem um sentido. Já havia um comentário muito forte que assim que a guerra retomar suas posições mais fortes durante a primavera, a retomada de Kharkiv será algo bem provável. Porque Kharkiv, no alto de Kherson, é aquela região que também a Rússia almeja para manter como um território de maior tranquilidade, fica bem próximo da fronteira russa. O alvo foi escolhido exatamente para 2 tipos de mensagem. Primeiro, olha o que nós podemos fazer com esse quando fazem segundo. Olha que estamos absolutamente atentos a Kharkiv. Kharkiv não vai desaparecer, vamos dizer dessa forma, do apetite do urso russo. Isso vai acontecer e é bem provável que seja um dos próximos combates da guerra. A gente vai seguir acompanhando, claro, até porque, professor, a Rússia afirmou que a ajuda enviada à Ucrânia por países do Ocidente eleva o risco de confronto entre potências nucleares. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, diz que o resultado de um confronto direto pode ter consequências dramáticas. A declaração veio dias depois que o governo americano realmente aprovou o pacote bilionário de ajuda para a Ucrânia. E segundo Lavrov, os Estados Unidos e os aliados estão obcecados por uma derrota estratégica da Rússia. 3 potências ocidentais têm armas nucleares, a França, o Reino Unido e, claro, também os Estados Unidos. Vira e mexe, né, professor? O Vladimir Putin vem, ou alguém do governo russo, vem para alertar sobre esse risco de uma guerra envolvendo armas nucleares. E fica a tensão no ar, porque uma guerra realmente envolvendo esse tipo de armamento nunca aconteceu. Kelly, esse é o ponto, Kelly. Olha que coisa interessante que você está lembrando, né? O problema dos recados. A quem está sendo dado esse recado, né? Sergei Lavrov é muito experiente, né? O nosso ex-ministro Celso Amorim costuma dizer que é o mais longevo, é o mais experiente ministro de Relações Exteriores em atividade no mundo. Ele tem razão, né? O Lavrov é exatamente isso. Para quem ele está dando esse recado, né? Olha, ucranianos, tomem bastante cuidado. Nós podemos usar nós podemos deixar a guerra muito mais quente. Mas o recado essencial com os mísseis táticos, Kelly, é para os europeus. De alguma forma, o uso, ninguém imagina uma guerra com mísseis intercontinentais, que seria o fim do planeta. Seria, de alguma forma, uma guerra, se acontecer, pelo amor de Deus, se acontecer, uma guerra com uso de armamentos nucleares, com armamentos táticos de médio alcance. Em solo europeu, Kelly. É evidente que será em solo europeu. Portanto, o que o Lavrov avisa é, olha o que vocês vão fazer. Porque não será em território americano a guerra, será aqui. Aqui é a Europa, né? É nesse sentido esse alerta de que o armamento americano, que essa proposta de armamento americano, precisa cautela. Você mesmo mencionou na tua boa apresentação de que os países europeus são muito cautelosos de mandar os mísseis Patriot para a Ucrânia. A Alemanha fez o anúncio, mas disse que ia mandar uma unidade, porque exatamente a Europa sabe muito bem que um escalonamento dessa guerra, e pelo amor de Deus, não desenvolva para um contexto nuclear, isso acontecerá em solo europeu. Diretamente, a Europa pesa muito bem essas palavras de Lavrov, sem dúvida nenhuma. Pois é, inclusive, professor, o New York Times publicou uma reportagem essa semana muito, muito interessante, em que o Mike Johnson diz o seguinte, que ele acredita sim que o Vladimir Putin vai continuar marchando pela Europa se for permitido a ele. Então já existe uma preocupação americana, inclusive, sobre esse possível aumento. E aí eu fico perguntando, como é que os países europeus ficam nessa história? Você vê que os Estados Unidos vão lá, aprovam um pacote bilionário e aí países europeus dizem, olha, a gente apoia, mas com moderação. Justamente por esse temor, professor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
O temor europeu, não é? O desarmamento europeu, tem uma frase muito usada nos anos 2000, no início dos anos 2000, de que a Europa, com o euro, era um gigante econômico e um anão militar. Era uma escolha de ser anão militar. Ela sabia perfeitamente que gastar muitos recursos em armamentos para enfrentar a Rússia seria muito difícil acompanhar. Ela prejudicaria muito o desenvolvimento dela. De alguma forma, a Europa deixou essa condição de protegida por militares dos Estados Unidos exatamente para suportar essa pequena fração do ponto de vista militar, esse pouco armamento militar. Porém, é preciso ter bem claro que a indústria militar europeia é uma indústria que faz muito dinheiro. França e Alemanha são o terceiro e o quarto maior vendedores de armas do mundo, especialmente a Alemanha. Eles têm condição de fazer armas de boa qualidade e em situação bem desenvolvida, boas universidades para isso. Não fazem para vender, mas fazem não para ameaçar a Rússia. Eles têm muita clareza de que a lógica da União Europeia, nós vamos nos unir, nós vamos nos manter exatamente para impedir guerra entre nós, vale também para os russos. Não é confortável essa medida. Nunca nos vamos esquecer que todo o desenvolvimento europeu nos últimos 30 anos, Kelly, precisamos ter isso muito claro, perto de 30 anos, foi produto do petróleo russo barato. A Rússia foi uma sócia do desenvolvimento europeu e a Alemanha fez brutais investimentos na Rússia. Tudo isso não se perdeu, a gente precisa ter isso bem claro. Há uma perspectiva na Europa de uma certa cautela em relação a brigar demais com os russos, porque é bastante provável, a Europa pensa que é bastante provável voltar a bons termos. Nunca nos esqueçamos que o gasoduto Nord Stream 2 foi pago por um pool de empresas europeias, francesas e alemãs, e está disponível para voltar a ser usado. Nunca não devemos nos esquecer disso. Pois é. Vamos falar agora um pouquinho sobre o conflito lá no Oriente Médio, professor, porque o exército de Israel se prepara para começar a operação militar em Rafah. Israel pretende, então, começar essa operação em breve. A ação pode durar até 6 semanas. E a informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal dos Estados Unidos. Segundo fontes israelenses, as primeiras 2 semanas serão usadas para levar os moradores de Rafah para cidades próximas. Depois, as Forças Armadas vão mover tropas para áreas onde Israel acredita que estão escondidos os líderes e também os combatentes do Hamas. Professor, na linha aquela dos recados, como é que uma informação dessa vaza, né, do Comitê de Guerra de Israel e vai parar lá na imprensa americana? É uma notícia que era para ser vazada, né? Tinha intenção realmente que isso acontecesse. Se nós imaginamos que os repórteres do Washington Post tenham dons mediúnicos e descubram coisas, né? Se não for isso, foi um vazamento, né? Se eles não têm esse dom, eles receberam a notícia, como se dizia antigamente, de mão beijada, né? Por que isso aconteceu, né? O fato, na verdade, estão embutidos aí algumas mensagens. A primeira delas é o enfraquecimento do governo Netanyahu, e isso é um dado muito importante, com a anunciada demissão do general Aharon Haliv, que era o chefe de inteligência militar de Israel, assumindo responsabilidades pelo 7 de outubro, pelo ataque de 7 de outubro. Isto acendeu uma fagulha dentro de Israel muito forte de que haveria uma possível contaminação desse ambiente de cobrança até o primeiro-ministro. É nesse contexto que a denúncia é vazada, mas não só. O segundo contexto é, olha, nós vamos invadir Rafah. Que tipo de apoio, Rafa, que tipo de apoio vocês vão continuar a nos dar? Porque este é o ponto, né? Na verdade, quando nós olhamos para a situação da guerra toda no conflito Hamas e Israel, Israel continua tendo a completa iniciativa sobre as ações.
Netanyahu, o governo Netanyahu não está acuado, muito pelo contrário, ele acusa demais. Ele especialmente Estados Unidos e União Europeia, ele tem poder para isso, poder interno, que a opinião pública interna israelense ainda o apoia, não nos esqueçamos disso, isso é um ponto forte. E segundo, de algum modo, se o Ocidente pressionar demais, o que implicaria, é claro, no fim da guerra, e todos sabemos, como aconteceu com o general da inteligência militar, Halif, se a guerra terminar hoje, no dia seguinte, o próprio Netanyahu terá que prestar contas sobre o que aconteceu no 7 de outubro, por que aquilo aconteceu, e provavelmente o governo caia. Isso faz parte da história de Israel. Então, de algum modo, há uma clareza nesses dois sentidos, tanto no âmbito interno, de dar satisfações para os radicais internos, como principalmente, mais um daquilo que nós dizemos, um recado via imprensa internacional, a quem interessar possa nos Estados Unidos, de que o apoio a Israel tem que ser mantido, pelo menos até a eleição norte-americana em novembro. Pois é. E antes do ataque do Irã, lá, o Israel estava um pouquinho isolado, mas conseguiu reverter isso, teve apoio internacional para se defender, né, professor? Bom, a gente segue acompanhando. Excelente memória. Muito obrigada. Muito obrigada pela análise. Eu gosto muito sempre de contar com a sua reflexão aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde. Até a próxima, professor. Eu é que agradeço as perguntas, principalmente, Kelly, mais do que o convite amável de sempre. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez. Boa tarde.